E aí, pessoal, nós somos poucos ainda, mas eu acho que a gente deve começar logo, certo? Eu não sei se já terminou a outra aula lá, mas a gente já está com um tempo de 5 minutos, então eu acho melhor a gente iniciar, senão a gente perde muito tempo. Pois é. Então, assim, pessoal, estamos aqui de volta, né? Bom dia. Eu tinha ficado uns dias aí afastado, porque eu estava de licença, certo? Mas aí a gente segue, a gente continua aqui, ok? Nossa aula de sexta-feira é aula de redação, né? E aí, como eu já tinha comentado na nossa primeira aula, aquela aula mais introdutória, eu disse lá que durante todo o terceiro ano, o nosso objetivo na disciplina de redação é estudar o texto dissertativo argumentativo, certo? Que é o texto que você vai produzir lá no Enem, né? E aí, para fazer essa aula introdutória, o que, que eu trouxe aqui? Eu trouxe a proposta de redação do Enem do ano passado, né? Que, na verdade, o Enem do ano passado já aconteceu esse ano, né? Mas é o Enem do ano passado. E aí, eu trouxe a proposta exatamente para a gente conhecer, a gente analisar, a gente ler alguma coisinha aqui. Não vai dar para a gente ler tudo, até porque o tempo é muito corrido, só são 30 minutos, a gente já está com 6 minutos aqui. Mas, de qualquer forma, é possível a gente ler uma parte da proposta, certo? Porque eu quero que você, hoje, saia da aula sabendo, minimamente, o que é um texto dissertativo argumentativo. O que, que o Enem pede nesse texto dissertativo argumentativo, ok? Vocês já estão acostumados com isso, mas eu queria relembrar que tem aí duas telas minhas. Eu acho até que tem mais telas minhas, mas tem uma tela em que eu estou falando e tem outra tela em que está a proposta de redação. É interessante que você fixe essa tela que está a proposta de redação. Se quiser, se for muito pequeno, dê zoom aí, certo? E veja, porque é muito bacana a gente ver a proposta mais de perto. Se a gente tivesse em sala de aula, cada um de vocês ia receber uma folhinha com essa proposta, né, para você dar uma olhada. Quando a gente terminar a aula aqui, eu posto uma imagem que tem essa proposta de redação, ok? E aí você pode acompanhar lá também. Mas, por enquanto, a gente vai acompanhar aqui na tela mesmo, certo? Então, assim, a primeira coisa, a proposta de redação, ela vem na prova de linguagens, certo? Que é uma prova que ocorre no primeiro dia do Enem, né? O Enem ocorre em 2 domingos, certo? E aí, no primeiro dia é linguagens, redação e ciências humanas. No segundo dia é ciências da natureza e matemática. A prova de redação, então, ela está no primeiro dia. Se alguém aqui tiver feito o Enem ano passado, ou esse ano que corresponde ao ano passado, eu vou chamar de ano passado, viu, pessoal? Senão eu fico ano passado que corresponde, esse ano que corresponde ao ano passado, eu vou ficar chamando de ano passado o tempo todo, mesmo a gente sabendo que foi esse ano, certo? Mas enfim. Então, quem fez aqui o Enem do ano passado deve lembrar mais ou menos como é a estrutura da prova de redação. Eu acho que foram poucos alunos que estão no terceiro ano agora que fizeram o Enem ano passado, mas alguns fizeram, certo? E aí, como é que funciona? A prova de redação, ela fica no final da prova de linguagens, certo? São 45 questões de linguagens, aí a gente tem a prova de redação e depois a gente tem a prova de ciências humanas. E a prova de redação tem essa estrutura aqui, ó, certo? Tem as instruções, né? Essas instruções aqui a gente vai ler hoje, a gente vai dar muita atenção a elas, porém, depois isso aqui vai ser tão automático que lá na prova você não vai ler essas instruções aqui porque não há necessidade. Seria quase uma perda de tempo. Como o Enem requer um tempo muito corrido, né? Então, não vale a pena você ler essas instruções aqui. Você já vai chegar lá sabendo que a gente vai comentar tanto durante todo esse ano que não tem necessidade nenhuma de você ler essas instruções lá. Mas hoje a gente vai ler essas instruções, porque elas são muito importantes sobre o que você deve fazer, certo? Depois dessas instruções, tem os textos motivadores. A gente vai já falar o que são esses textos motivadores, que geralmente são 3, 4 textos, certo? Que eles chamam de textos motivadores. E lá embaixo tem a proposta de redação,
que aí tem o comando da proposta, dizendo o que você deve fazer. E sempre aqui, entre aspas, tem o tema da redação, certo? Sempre aqui, ó, entre aspas, que eu marquei aqui, o tema da redação. E a gente vai já falar também sobre esse tema e sobre os temas da redação de um modo geral, certo? Lembrando, nós estamos aqui só conhecendo a proposta. O nosso objetivo aqui não é discutir essa proposta, não é isso. Sobre esse tema, sobre esse assunto, nosso objetivo aqui é conhecer a estrutura da proposta. Então, sempre, pessoal, ou quase sempre, é uma página só. Então, é uma proposta pequena, não é uma coisa assim gigantesca, você tem que ler muito. Não, não é. Vamos aqui agora para as instruções para a redação, porque essas instruções já vão nos dar algumas informações importantes, certo? A primeira informação importante está no tópico 1, que diz assim, ó, o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Ou seja, no primeiro dia você recebe uma folhinha para rascunho. Na verdade, você não recebe a folhinha. Na prova, tem um espaço destinado ao rascunho para a redação. É interessante que você faça o rascunho, com certeza. Se você, que eu acho que isso é desaconselhável totalmente, se você disser assim, não, eu tenho muita segurança, treinei muito durante o ano inteiro, fiz inúmeras redações, escrevi a redação toda semana, eu não vou fazer rascunho, não. Eu vou direto para a folha, porque eu vou perder tempo. Como eu disse, o tempo na prova do Enem ele é muito importante, porque é muito pouco tempo, certo? O ideal é que você destine para a redação cerca de 1 hora, no máximo 1 hora e meia. Então, é um tempo corrido, por mais que a gente possa até achar que não, mas é um tempo muito corrido. Jaqueline levantou a mão, se não me engano, alguém levantou a mão, apareceu para mim aqui. Ok, fica à vontade. Aristóteles, é, em uma prova de Enem, o mais ideal é ir primeiro para as questões ou primeiro para a redação? Pronto. Eu acho assim, cada um cria a sua própria estratégia. A minha estratégia, se eu fosse fazer o Enem, qual seria a minha estratégia? Fazer primeiro a redação, certo? Por que fazer primeiro a redação é melhor? Porque a redação ela tem o mesmo peso da prova de linguagens, vale 1.000 pontos, e tem o mesmo peso da prova de ciências humanas, vale 1.000 pontos. Se você não tiver tempo suficiente e você, vou supor aqui, chegou a hora final, faltam 15 questões de linguagens. Você não terminou, você chuta 15 questões de linguagens. E o seu prejuízo não é tão grande. Agora vamos imaginar que você chegou no final e está faltando você escrever o último parágrafo da sua redação. E você não faz o último parágrafo da sua redação. Aí o seu prejuízo é enorme. É enorme você deixar de escrever o último parágrafo da redação. Então, é melhor que você não tenha tempo e chute 10, 15, 20 questões do que você não ter tempo e simplesmente deixar de fazer 1 ou 2 parágrafos da redação. Isso é impensável. Então, é muito melhor, a meu ver, começar pela redação. E você tem a segurança, ok? Voltando aqui, então. Então, tem um rascunhozinho lá. O ideal é fazer o rascunho. E o tópico 2 diz assim: o texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. A folha tem 30 linhas, então você não tem como escrever mais do que 30 linhas. E você vai usar a caneta preta, que é a caneta permitida no Enem, então você não precisa nem se preocupar com isso. 3. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Ou seja, eu vi esses textos aqui, vi os textos motivadores, achei lindo, achei essa passagem aqui perfeita. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente. Aí você, olha que legal isso aqui, eu vou colocar no meu texto, vou colocar na minha redação, esse trechozinho aqui. Eu adorei. Tudo que você usar do que esteja na prova, seja na proposta de redação, seja em qualquer parte da prova, um texto de ciências humanas, um texto de linguagens, qualquer coisa que você copiar e colocar na sua redação é desconsiderado, certo? Eles vão desconsiderar aquilo ali para efeito de correção. Então é como se você não tivesse escrito aquilo.
ele simplesmente risca, vamos dizer assim, ele risca aquilo ali que você copiou, e aquilo não é considerado, certo? Tópico 4, esse aqui é super importante, que são as situações em que você recebe nota zero. Você só recebe nota zero na redação do Enem em alguma dessas situações aqui. Se não for, você não tira zero. Primeira situação, tiver até 7 linhas escritas, sendo considerado texto insuficiente. Então, se você escrever só 7 linhas, o avaliador ele não vai nem corrigir a sua prova. Ele vai considerar que o seu texto foi insuficiente e você automaticamente vai tirar zero. Os textos que têm 8 linhas ou mais, eles são corrigidos. Professor, então eu posso escrever a minha redação com 8 linhas? Pessoal, não é o ideal, né? Por quê? Você não vai conseguir fazer tudo o que você tem que fazer em 8 linhas. Você não vai conseguir. O ideal é que você escreva mais de 20 linhas, 25 a 30 linhas. Se você quer escrever um bom texto realmente, o ideal é que você escreva de 25 a 30 linhas. Então, você não vai fazer isso, escrever 8 linhas. Mas, a partir de 8, o seu texto já é corrigido, certo? Menos do que isso, ele é considerado insuficiente e você já tem zero automaticamente. O outro tópico aqui, fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Aqui, pedia que você, no ano passado, vamos lá para baixo, tem um recorte temático. Então, pedia que você escrevesse sobre o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Se você fala sobre a seca, se você fala sobre futebol, se você fala sobre vaquejada, se você fala sobre qualquer assunto que não tenha a ver com isso aqui, você fugiu do tema. E aí, pessoal, fugir do tema para o Enem é fugir do tema mesmo, certo? É fugir totalmente. É escrever sobre algo que não tem nada a ver com o assunto. Se você fizer isso, você tem nota zero, certo? E qual é o outro tópico que você tem nota zero também? Se você não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, você tem que escrever um texto dissertativo argumentativo, que a gente vai já dizer o que é esse texto dissertativo argumentativo. Você tem que escrever sobre ele. Se você não escreve um texto dissertativo argumentativo, vamos imaginar que você escreveu um poema, uma narração, ou alguma coisa assim, um relato seu. Eu tive uma experiência minha e quero contar aqui como foi essa experiência. Se você não faz um texto dissertativo argumentativo, você não atendeu ao tipo. E aí também você tira nota zero. E, por fim, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Vamos imaginar que você foge do tema de propósito. O avaliador percebe que você fez o Enem com o objetivo só de, vamos dizer assim, zoar com a prova do Enem. E você, no meio da sua redação, bota um assunto que não tem nada a ver com o tema. E o avaliador julga que você fez isso de propósito. Não foi um lapso seu, foi de propósito, realmente. Aí você também tira nota zero, certo? Existem outras situações aqui que levam a nota zero, mas essas outras situações, elas são muito específicas. E eu imagino que quem vai fazer a prova para valer não vai cometer esses erros. Por exemplo, xingamentos. Você escreve aqui e xinga alguém, também isso é motivo para você tirar nota zero. Desenhar na prova, isso também é motivo para você tirar nota zero. Você dialogar com o avaliador, certo? Você dialoga com o avaliador. Tipo assim, você escreve aqui e diz, senhor corretor, por favor, eu quero tirar tanto. Assim. Esse tipo de coisa também é passível de nota zero, certo? No mais, Uma você não vai dúvida, tirar nota zero. Como é? uma dúvida. Durante Sim. a prova, no caderno de questões, pode ser rabiscado? Ou só Pode, você na... Porque, pode, tipo, quando eu pode. fui fazer o Enem, eu rabisquei o caderno, não a parte do texto. Sem problema. Eu rabisquei, Sem eu fiz problema. muito exercício besta, assim, pra fazer Não, cálculo, sem essas coisas. problema, sem problema. Até porque o caderno, se você ficar até o final, até meia hora antes, você leva o caderno. Então, não tem problema. Mas mesmo que você não leve, o caderno ele não é considerado para correção. O considerado é só o cartão resposta e a folha de redação. É só isso que eles consideram para
fazer a correção. Você não pode desenhar na folha de redação nem no cartão resposta. Mas em qualquer outro espaço da prova, pode fazer tudo que você quiser, à vontade. Escrever o que quiser. Então, vamos lá. Pronto, tem aqui textos motivadores. Professor, o que são esses textos motivadores? Muita gente, pessoal, acha, eu já vi muita pergunta sobre isso, principalmente quando a gente está começando o terceiro ano, né? O pessoal às vezes não tem muita experiência ainda e tudo. Aí diz assim, professor, cada texto desse é um tema diferente, aí eu vou escolher um, é assim? Não, não é isso. Cada texto desse não é um tema diferente. Cada texto desse traz uma abordagem diferente sobre o mesmo tema. Que tema é esse? O que está lá embaixo. Está aqui, ó. Pronto. Aqui está a proposta de redação. A gente não vai ler, pessoal, os textos motivadores, certo? Porque não interessa para nós o tema. Eu quero só que você olhe algumas informações, mas é um pouco mais na frente. A gente vai ler agora é a proposta de redação, certo? Eu quero que você veja aqui, porque tem algumas palavras que são utilizadas na proposta de redação, que essas palavras são centrais para você entender o que é um texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Olha o que é que diz a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores. Então, você vai partir da leitura dos textos motivadores. Portanto, é importantíssimo que você leia os textos motivadores, que você não desconsidere os textos motivadores. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então, o Enem imagina que você traz uma bagagem com uma série de conhecimentos sobre esse assunto aqui, que você trouxe de casa, vamos dizer assim, que você trouxe da sua formação. Você estudou uma série de matérias durante uma vida toda. Você tem uma igreja que de alguma forma lhe influenciou. Você tem um pai e uma mãe que de alguma forma lhe influenciaram. Você tem irmãos, você tem amigos, você tem professores. Você tem uma série de instituições que de alguma forma contribuem para a sua formação, certo? Então, tudo isso você carrega como crenças, como saberes, conhecimentos variados sobre uma série de assuntos, uma série de temas, não é verdade? Então, você tem esses conhecimentos, você leva esses conhecimentos para o Enem. Com base nisso, nos textos motivadores e no seu conhecimento, o que é que você vai fazer? Você vai redigir um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o seu texto tem que ser um texto formal, certo? Tem que ser um texto que utiliza a norma padrão da língua portuguesa. Você vai evitar, por exemplo, termos que sejam muito informais, você vai evitar gírias, regionalismos e coisas desse tipo. Você vai usar um texto formal, você vai escrever um texto formal. Professor, é um texto hiperformal, que eu tenho que usar um vocabulário muito rebuscado? Lógico que não. É uma formalidade normal, é uma formalidade natural, vamos dizer assim. Próxima aula, nós vamos analisar um texto que tirou nota 1000 na redação do Enem. Aí a gente vai ver lá como é que uma pessoa que tirou nota 1000 fez, certo? Então, você tem que fazer isso sobre o tema. Aí, pessoal, aqui, a cada ano, o tema muda, logicamente, né? A cada edição do Enem é um tema de redação diferente. Então, o tema muda, portanto, os textos motivadores também mudam. O que são os textos motivadores, então? Os textos motivadores são um suporte a mais para você. São informações a mais, são dados. Você pode ver aqui, por exemplo, que no texto 3, que está aparecendo aí na sua tela, tem um infográfico, certo? Um infográfico com um monte de informações que estão relacionadas com o assunto. O assunto não é o estigma das doenças mentais? O que significa estigma? Eu não entendi, não. O que é estigma? Estigma é como se fosse uma marca negativa, certo? Então, a ideia é a seguinte: as pessoas que têm doenças mentais no Brasil sofrem com essa marca negativa, sofrem um preconceito. A sociedade, de um modo geral, acha que doenças mentais é uma coisa, assim, de outro mundo, e acha que a pessoa é completamente incapaz, é louco, é doido, não sei o quê. Enfim, quando, na verdade, doenças mentais podem aparecer em qualquer pessoa, em qualquer situação, em determinadas situações. Eu posso ter uma manifestação pontual
de momento, de uma doença mental, tratar e, ok, posso também ter uma doença mental que me incapacite, ok. Então, existem diversos tipos de doenças mentais. Mas existe, e isso é muito comum, um estigma, né? Essa marca negativa, esse preconceito, a gente pode chamar assim, em relação às pessoas que têm doenças mentais. Então, aqui tem uma série de informações sobre isso. Olha o que é que diz aqui: 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Depressão é uma doença mental, né? Então, está aqui um dado sobre depressão. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão, um número altíssimo. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. Então, a gente tem aqui 11,5 milhões. Se a minha matemática não falhar agora, eu acho que ela não vai falhar, é cerca de 5% da população. Então, cerca de 5% da população brasileira tem depressão. É um número muito alto, pessoal. É uma doença que incide sobre muita gente, né? Então, você imagina aí todas essas pessoas com esse estigma, com essa marca negativa, sendo visto negativamente. Inclusive, às vezes, o estigma faz com que as pessoas nem busquem tratamento, né? Porque muitas vezes a doença mental, as pessoas olham e dizem assim: isso é frescura, menino, não, isso não existe não, conversa é essa, que você tem que ser forte, você tem que reagir, é culpa sua, é porque você também não sai de casa, quando na verdade a pessoa está com um problema de saúde, problema orgânico, uma coisa que de fato tem a ver com a química cerebral. Então não é simplesmente um negócio de não sair de casa porque não quis. Não é porque a pessoa está uma semana trancada dentro de casa e não quer tomar banho porque não quis. Não é isso, né? É uma coisa muito mais grave. Então, tenho aqui uma série de informações sobre doenças mentais no Brasil, né? E no mundo. Então, só para você ter uma ideia, os outros textos, pessoal, mesma coisa também. São textos que trazem informações, fala aqui sobre o significado da palavra estigma, né? Por quê? Porque o Enem sabia que muita gente ia ver essa proposta e ia dizer: meu Deus, o que é estigma? Não faço a menor ideia do que é estigma. Então, tem um textozinho aqui que explica o que significa a palavra estigma. Então, aqui, uma série de informações sobre o assunto, ok? Seguindo, o que você tem que fazer? Escrever texto dissertativo argumentativo, fazendo o quê? Apresentando proposta de intervenção. Então, o Enem, ele pede que você escreva um texto dissertativo argumentativo, que, pessoal, é um texto de opinião, certo? É um texto de opinião. Você vai pegar aqui esse tema e você vai desenvolver uma opinião sobre ele. E como é que você vai desenvolver essa opinião? Você vai apresentar a sua opinião, fundamentar a sua opinião em argumentos. O que são argumentos? São as provas do que você está dizendo. A gente vai ter tempo suficiente para a gente detalhar um pouco mais isso. Hoje a gente tem muito pouco tempo, é só 30 minutos, então eu vou falar assim de forma introdutória, mas a gente vai ter mais tempo ainda para aprofundar. Então você vai dar a sua opinião e fundamentar a sua opinião. Como é que você vai fundamentar? Você vai fundamentar pelos textos motivadores, que a proposta diz, você pode levar em consideração os textos motivadores, e você vai fundamentar. E você vai também fundamentar com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação, né? Então, não é só o texto motivador aqui que vai servir de fundamento. É o texto motivador e é também o seu conhecimento. Porque se você usa só o texto motivador, só as ideias do texto motivador, o avaliador vai olhar e vai dizer assim: puxa, essa pessoa aqui ela é rasa, ela é muito rasa. Ela não conseguiu ir além dos textos motivadores. Ela só conseguiu pegar as informações que eu já dei para ela. E o ideal não é isso. O ideal é, você pode até aproveitar. Por exemplo, aqui no texto motivador diz, né? Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. Quero usar essa informação aqui no meu texto. Usei. Tudo bem, tranquilo. Mas você tem que dar a sua contribuição também. Você tem que trazer também um conhecimento sobre isso. Então, você vai analisar com base em conteúdos que você estudou e ao longo da sua vida, certo? A educação é para isso mesmo, a escola é para isso mesmo. Você vai usar aqui coisa de história, coisa de ciências humanas, né?
coisa de filosofia, sociologia. Eu estudei em história, alguma coisa que fala sobre questões relacionadas a doenças mentais, lá na Idade Média. Por exemplo, na Idade Média, havia também um estigma muito forte em relação às doenças mentais. Que estigma era esse? Doença mental é possessão demoníaca. Eu quero pegar isso e quero, de alguma forma, sobre isso aqui também. Isso vai contribuir aqui também. À vontade, coloca. Foi um conhecimento que você trouxe. Certo? Então, pessoal, o tempo é muito corrido, certo? Só são 30 minutos. É isso. Eu vou deixar o link aqui da nossa frequência. O link da frequência no chat, certo? E aí você vai assinar a frequência, ok? E eu vou deixar lá no grupo também uma atividade, certo? A nossa atividade essa semana, a atividade de redação essa semana é uma atividadezinha bem simples, certo? Então, você vai fazer aí a sua frequência, certo? Todo mundo que está aqui, é interessante fazer a frequência, viu, pessoal? Porque essa frequência depois, ela vai virar uma nota para você, certo? Sim, Rafael, arrocha aí. Eu acho que Rafael disse que queria falar alguma coisa. Valeu, obrigado. Os parabéns que Rafael está me dando aí. Quem não sabe, pessoal, os parabéns que Rafael está me dando aí, eu suponho que seja por isso, é porque minha filha nasceu sexta-feira passada. Hoje está com uma semana. Imagino que seja por isso. É isso mesmo, né? Pois é, obrigado, Rafael, obrigado. Então, pessoal, é isso, certo? Vocês respondem a frequência aí. Valeu, Jaqueline, obrigado. Vocês respondem a frequência aí, eu deixo a atividade no grupo daqui a pouquinho. E deixo também a gravação da aula, certo? Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. É rápido demais, meu Deus do céu. 30 minutinhos para a gente falar de redação, tanta coisa. E obrigado a todos aí